Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Tá difícil escolher um tema para hoje, porque foram tantas marés numa semana que minha vontade era cuspir as ideias uma a uma, sem me preocupar em explicar, concluir ou concretizar qualquer coisa que seja. Minha cabeça tá a mil. Eu aprendi uma lição no início da semana que é um tanto óbvia, mas eu acho que a gente precisa passar pela experiência para sentir na pele. Não dá para esperar para se organizar. Eu perdi o celular no Uber. Eu saí do carro e deixei o celular no banco de trás, largado, jogado, como se fosse um papel de chiclete que a gente deixa cair sem muita consideração. Assim que eu fechei a porta do carro e olhei para a bolsa, eu soube que eu tinha esquecido o celular. Foi desesperador. Eu ainda tentei fazer gestos com as mãos para ver se o motorista me via no retrovisor e voltava como um herói com um tesouro perdido, mas não. Ele tinha me deixado num hospital, eu estava indo para uma consulta médica, então a minha esperança era de que ele voltasse e deixasse na recepção, sei lá. Eu incomodei um casal de estranhos na rua assim que eu desci do carro, né? Eu pedi o celular emprestado da mulher e eu fiquei ligando pro meu número. Eu liguei umas 7 vezes, mas nada. Porque tava no silencioso, como eu sempre deixo, burra. E o motorista, obviamente, não ouviu. Tentei de novo, na recepção do hospital, nada de ninguém atender. Fui pra consulta, tal, na volta, nada do motorista, nada do celular. Ok, nessa hora a gente começa a se preparar pro pior. Eu comecei a fazer lista, né? O que será que ainda tinha ali, sem backup? Será que alguém consegue entrar no aplicativo do banco, mesmo estando oculto, com Face ID, com senha e tal? Resumo da ópera. Eu fui na Apple, porque estava perto de um centro comercial, e eu tentei usar o Find My Phone, mas cadê que eu lembrava da minha maldita senha? Peguei o ônibus para casa, eu ainda tive que esperar uns 40 minutos. Finalmente, em casa, eu abri meu computador, com todas as senhas memorizadas, e falei, agora eu resolvo, né? Só que quando você dá o celular como perdido no Find My Phone, precisa escrever uma mensagem e colocar um número de telefone para aparecer na tela, caso alguém encontre. E adivinha, eu não sabia nenhum número de cor. Claro, né? Nos dias de hoje. Ai, como estamos mal acostumados. Eu corri para o escritório com o laptop debaixo do braço, pedi o número de uma das amigas lá, e aí sim escrevi a mensagem, deixei o número e agora era esperar. Só que, né, eu não sabia o que ia acontecer, se bem que aparentemente estava tudo bem, porque eu ainda conseguia ver o aparelho no mapa, e ninguém tinha desligado, o que era bom sinal. Minha amiga insistiu, ela ficou ligando para o número novo em vez de esperar, e o motorista finalmente atendeu, bendito seja, foi tudo resolvido, recuperei meu telefone. Foram 5 horas entre perder e recuperar, o que é muito mais rápido do que a média, né? Tem gente que nem consegue recuperar nas histórias que a gente ouve. Eu tive sorte. Eu prefiro acreditar que há uma luz que ainda brilha pra mim quando tudo aperta e me mantém acordada. Mantém a minha luz acesa também. Nossa, que drama. Lições da desgraça. Lembrar das senhas. Depender só de Face ID nos emburrece. Backup de tudo, galera. Sem desculpas. E celular não é papel de chiclete pra ficar andando na mão e tudo mais. E, né, do jeito leviano. É difícil admitir que esse pequeno aparelho tenha tanta importância na nossa vida, mas é a realidade. Isso obviamente me fez pensar, eu quero mesmo essa dependência toda? É possível mudar isso? Eu ainda estou refletindo, mas eu já comecei a repensar algumas coisas. Apesar da praticidade, porque isso eu sei que é difícil largar. E toda essa jornada começou por conta da consulta médica, para a qual eu estava indo quando eu perdi o celular. Consulta de gastro. E eu não tenho queixa nem nada, mas por causa da morte repentina da minha mãe, com complicações no estômago, vesícula, fígado e etc., eu achei melhor pedir todos os exames possíveis só para garantir. Eu admito que fazer qualquer coisa neste ano, amaldiçoado pelo motorista do Uber no ano passado, é um risco. Né? Tenho medo de fazer esses exames, mas enfim, eu prefiro resolver logo essa pendência que eu venho empurrando desde março. E falando nisso, e sobre corações partidos e tal, como amiga, eu percebi um terceiro tema nesse turbilhão aqui dessa semana, que é o quanto tanta coisa tem me atingido e o quanto eu tenho sofrido por tudo. O luto, e não só ele, claro, me tornou uma pessoa mais pesada. Eu cheguei a pensar que eu tô mimizenta, mas tudo bem que isso durou 2 segundos, porque eu me corrigi imediatamente, bosta nenhuma, eu tenho todo o direito de estar mais sensível, de sofrer com o que quer que seja, mesmo que pareça pouco para os outros. Tô nem aí.
De fato, eu não tenho sido a Vivi divertida e bem-humorada que eu sempre fui, que as pessoas estavam acostumadas. Tem sido difícil encontrar alegria nas horas fáceis, ainda mais nas horas difíceis, gente. Eu acabo reagindo de forma direta, eu tô meio instintiva quase. A pessoa fala algo triste, eu choro. Conta uma piada, eu dou risada. Não tem muita camada em mim esse ano. Se algo ruim me acontece, eu ainda não tô numa fase, num momento de conseguir ver o lado bom ou rir da tragédia, como eu fazia. Eu simplesmente sento, choro e sofro. E falo, né, do sofrimento com drama, né, com intensidade. E eu imagino que não seja muito fácil, nem divertido, estar perto de mim agora. Eu reconheço e respeito demais a resiliência dos meus amigos que permanecem mesmo nos dias mais difíceis. E isso quando eu não me isolo e fico quieta na minha, sem contar pra ninguém o que está acontecendo e sem contar sobre as lágrimas que eu derramo pensando nisso ou naquilo. Acontece muito. E por fim, e também relacionado a essa Vivi em luto, eu percebi que meu nível de neurose, galera, aumentou consideravelmente. Eu estou muito mais à flor da pele, a ponto de pensar coisas que eu não pensaria antes. Eu não posso dar exemplos concretos porque são muito pessoais, mas são pensamentos intrusivos, normais até, que todos nós passamos por isso, mas que em vez de ficarem quietos na minha cabeça, eu acabo falando em voz alta, com medo real dessas situações absurdas. Mas tem uma coisa que eu consegui manter nisso tudo, mesmo nesse meu momento neurótico e depressivo, que é a noção de que existem duas versões de cada pessoa. A real, ou o mais próximo disso, e a imaginada. E isso vale para todo mundo. Minha mãe, por exemplo, só para vocês entenderem o que eu tô falando, eu vou botar minha mãe aqui como exemplo. Existia a minha mãe e a mãe que eu idealizava, né? Quando a gente idealiza, a gente cria expectativa. Quando a pessoa não corresponde a essa expectativa, vem a frustração. E eu aprendi isso desde muito cedo. Então hoje, eu meio que vejo o mundo assim. Existe a minha versão da pessoa e existe a pessoa de verdade. A pessoa vai agir como ela é. E eu preciso tentar separar isso da imagem que eu criei, para não projetar nela adjetivos ou caráter que só existem na minha cabeça. Porque às vezes a pessoa te ignora mesmo, você não existe para ela, você não é importante, ela não pensa em você. Mas por conta de você idealizar algo na sua cabeça, uma tentativa talvez, sei lá, de proteger essa imagem idealizada, essa pessoa passa a ser mais legal do que ela realmente é. Sabe aquela expressão, a gente é o que a gente pensa? Pois é, para os outros, nós somos o que nós fazemos. As pessoas não podem adivinhar os nossos pensamentos, certo? Então nós temos uma atitude e para as pessoas nós somos aquela atitude. Está errado, está certo? Não é o que vem ao caso, né? É como a gente age. Então se a pessoa não agiu, não falou, nem fez nada para justificar um adjetivo e você criou esse adjetivo na sua cabeça anyway para definir essa pessoa, é porque esse adjetivo pertence apenas à versão idealizada que você fez dela e não à real, saca? Como é importante saber diferenciar essas duas pessoas. E eu digo isso porque, pelo menos nessas minhas neuroses, esses pensamentos intrusivos que estão surgindo com mais frequência esse ano, pelo menos isso, galera, estão relacionados ao que as pessoas são e demonstram e fazem, não a versão que eu idealizei delas. Porque se eu tivesse com essa neurose toda em relação às versões idealizadas, aí sim, minha gente, eu acho que eu estava completamente perdida. O bom é que eu evito deduzir coisas, galera, não é comigo. Eu sou muito literal, às vezes até demais, eu sei o quanto que isso pode ser ruim às vezes. Eu não gosto de jogos, nada disso. Então quem espera que eu deduza coisas e adivinhe e saiba apenas por um olhar ou expressão corporal, vai se decepcionar comigo. É um pouco paradoxal, porque eu sou boa de leitura de perfis e de reader room. Isso eu sei fazer, mas quando se trata de um indivíduo, né, uma pessoa, não é uma questão de reader room, é sobre outras coisas, aí não, galera, eu prefiro que a pessoa... Eu posso até ter intuições, deduzir, claro, como forma de sobrevivência, mas eu prefiro que a pessoa diga, fale, haja, para que eu possa ver algo em vez de tirar conclusões dessas minhas impressões. Eu não gosto. Porque eu só vou saber algo de fato se você disser para mim. Enfim, parece papo de doido, eu sei, mas é lúcido, prometo. Desde que eu aprendi a dividir as pessoas dessa forma, eu me frustrei muito menos. E me tornei muito mais consciente também das pessoas de fato.
que eu soube dividir o que é imaginação, o que não é. É aquela coisa que eu acho que eu até já trouxe aqui. Quando a gente julga alguém ou alguma coisa, a gente perde uma excelente oportunidade de desconstruir o óbvio. É muito fácil, né, julgar o outro, deduzir logo e ter um óbvio para a gente poder done that check, né? Já sei quem é essa pessoa, já defini essa pessoa, next. E, cara, que sem graça, né, fazer isso. Você perde a oportunidade de você desconstruir aquela pessoa, de entender, tentar ver pelo prisma dela e não julgar, não deduzir nada. Eu acho a vida muito menos interessante quando você julga os outros. Eu gosto de dar o benefício da dúvida sempre. E não só isso. Eu gosto que as pessoas tenham oportunidade de se reconstruir, de duvidar de si mesmo, de mudar de opinião, de ser alguém que ela não foi ontem. Olha que coisa muito mais interessante, né? E para terminar num tom melhor, se é que dá para dizer isso, eu acho que eu tô finalmente alcançando uma verdade no meu luto. Algo que talvez me ajude a ser uma Vivi mais honesta com os meus sentimentos. Talvez eu ainda esteja, de fato, toda espalhada all over the place, e tudo bem. Eu espero que as pessoas aguentem essa fase. Mas eu acho genuinamente, né, que uma hora isso vai se equilibrar. E quem sabe o meu senso de humor volte com mais força ainda. O podcast aqui vai se tornar uma outra coisa. Quer dizer, não sei. Mas eu torço por esse dia, porque se tem uma coisa da qual eu sempre me orgulhei de mim mesma, foi do meu senso de humor. E eu sinto muita falta de rir da tragédia e rir das coisas e encontrar humor até nas questões e nas fases mais difíceis. É isso, minha gente. Até o próximo episódio.